mais indicadores. Vamos lá. Volta e vamos dar sequência. Estamos lá com a nossa tabelinha, que contém lá algumas informações, e aí nós queremos, imagina aquela situação, né? A gente quer bater o olho e ver onde já atingiu o resultado e onde não atingiu o resultado. O popular, vermelho e verde. Como que faz? Olha só. Nesse caso aqui, cliquei na tabela. Quando eu clico na tabela, ele me mostra aqui desse lado, ó, os campos que estão nessa tabela. Estou com a tabela selecionada, ele mostra aqui os campos que estão nessa tabela. Aqui desse lado. O que eu tenho que fazer? Aqui vem a primeira escolha que você precisa fazer. Qual é o campo que você quer fazer a formatação? É na quantidade? A gente tem aqui pelo menos 3 campos. Ó. Quais são os campos? A gente tem uma coluna, a gente tem aqui uma medida, que é um indicador, né? E aqui mais uma medida, que é um outro indicador. Em qual delas a gente quer fazer essa formatação? A gente vai iniciar essa formatação de forma simples. Então, por exemplo, eu vou fazer essa formatação aqui dentro da margem bruta. Eu quero colocar aqui um resultado, se a margem bruta está dentro da meta, digamos assim, ou se está abaixo da meta. Legal. Vamos lá. Já escolhi que é esse campo que eu quero fazer. Escolhi o campo, eu vou vir aqui e vou pegar aquela medida que eu escolhi. Ó. É a margem bruta. Vou clicar aqui. Cliquei aqui e ele vai me dar algumas opções. E dentre elas, eu tenho formatação condicional. Se eu clicar em formatação condicional, ele me abre mais uma lista de diferentes formatações que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu quiser colocar uma cor de fundo, ou seja, aparecer um fundo e depois aparecer uma cor de fundo naquela tabela, eu posso colocar. Se eu quiser por si só, olha o que o Power BI já traz aqui pronto para nós. Por exemplo, a gente poderia utilizar a opção de ícones. Eu quero, ao invés de colocar uma cor por trás da tabela, se o resultado ficar ruim, eu quero colocar um ícone com uma setinha para baixo. Por exemplo, vou clicar aqui só para exemplificar para você. Vou clicar na opção de ícones. Ele abre aqui, ó, isso aqui são os ícones que eu estou querendo dizer, tá? Então, por exemplo, se o resultado está bom, você poderia utilizar esse ícone. Se o resultado está médio, poderia ser esse item aqui. Se o resultado está bom, esse aqui. Esse aqui se o resultado está ruim, né? E aí, beleza. Se eu clicar lá, ele me dá mais vários ícones aqui que podem ser utilizados. Olha só. Por padrão, ele já vem aqui, ó. Cliquei fora. Por padrão, ele já vem aqui, ó. Diferentes ícones. E até, inclusive, está inserindo mais alguns aí, porque tem uns aqui que eu nem tinha visto antes. Ó. Melhorias da ferramenta que todo mês está sendo atualizado. Beleza. Vou clicar em cancelar aqui, porque a formatação que eu quero fazer é a formatação de... Cadê? Formatação da cor de fundo. Aqui, ó. Cor da tela de fundo. Eu quero fazer uma formatação da tela de fundo. Então, vamos lá. Defini que eu quero fazer uma formatação da margem bruta, na própria margem bruta, eu quero fazer uma formatação. Agora você precisa escolher qual a formatação que você quer fazer. Você quer fazer uma formatação no estilo gradiente, do menor valor para o maior valor? É esse o estilo de formatação que você quer fazer? Se for, beleza. Ou você pode... O que é esse estilo por gradiente, gente? Se a gente só clicar assim, ok, aqui, ó. O que ele fez? Ó? A gente só clicou lá e clicou em ok. O que ele fez? Ele colocou uma cor vermelha no pior resultado e foi alternando em uma escala de cores automaticamente para o maior resultado. Mas não é isso aqui que a gente quer. Eu quero fazer uma formatação, ó, vou vir aqui em remover formatação, removi a formatação de fundo. Eu quero fazer uma formatação
da cor da tela de fundo, mas eu quero a formatação do estilo regra. Eu quero criar uma regra aqui. Qual que é a regra que eu quero fazer? Eu quero que, se o valor do valor mínimo, qualquer valor mínimo que tenha dentro da minha tabela, tá? Eu quero que o valor mínimo até 0,356, ou seja, gente, o que eu estou falando nesse momento? Por que eu coloquei 0,356 aqui? Porque aqui a gente precisa utilizar números decimais. Ou eu vou utilizar aqui, melhor dizendo, número decimal. 0,356 seria a mesma coisa aí, 35,6%. Se for nesta condição aqui, eu quero que fique em vermelho. Tá bom. Agora eu vou adicionar, vou dar um ok aqui para a gente começar a ver o resultado acontecendo. Só existe essa regra aqui, então ele só vai poder aparecer esse vermelho se for menor, olha só, a regra lá, se for menor que 35,6%. Cliquei em ok, e olha o que ele fez. Ele inseriu aquele vermelho lá dentro dessa situação. A gente ainda está usando uma regra simples, tá? Depois a gente já vai ver uma outra mais avançada. Vamos dar sequência aqui, porque eu quero melhorar essa formatação. Eu quero que fique verde. Você clica em um local, ele abre um formulário para você fazer a regra, sem muita necessidade de ter um conhecimento de código por trás e tal. Veja que o que a gente está fazendo aqui, ó, é nada mais nada menos do que regra. Cliquei lá, ó, ele me abre um novo formulário aqui, ó, me permite atuar novamente. Qual que vai ser essa nova regra que eu quero aqui? Agora eu quero que se o valor for maior, na regra de cima, ele era menor que 35,6%. Nesse valor aqui, eu quero que ele seja maior ou igual a 35,6%, né, que em número decimal é 0,356. Número, né, eu quero utilizar número. Se estiver nesse resultado, ou seja, daqui para frente, deste resultado para frente, ou seja, de 35,6% até o máximo, olha só o que eu vou fazer, vou tirar esse zero daqui, para ele pegar o máximo para frente. Desse valor para frente, até o máximo que existir nos cálculos aqui, ó, eu quero que fique em verde. E vou clicar em OK. E beleza, ele fez lá a formatação conforme o que a gente queria. Agora, uma sacada para você aqui. Veja que o que a gente está fazendo, dentro ainda de uma formatação mais simples, ele não executou essa formatação lá no total, lá embaixo. No total de resultados. Ele não está aparecendo a formatação condicional aqui. Por quê? Porque dentre as opções, olha lá, vou voltar lá, vou clicar aqui na setinha para ele aparecer as informações, vou lá novamente na formatação condicional, na cor de fundo. Aqui, veja que tem aquele aplicar a, ó. Aplicar a somente valores. Eu quero utilizar aqui só valores, valores e totais, olha lá. Ou eu quero somente a totais, ou somente a valores totais, ou somente a valores, ou a valores totais. Ele me dá aqui as opções. Veja o que eu estou falando, está ligado a formulários. A gente está clicando, ele está abrindo uma opção. A gente clica, ele abre outra opção. Facilidade de você criar o seu dashboard. Inclusive na criação do dashboard, o Power BI facilita a sua vida. Ele é uma ferramenta preparada para não ter conhecimento, não ter necessidade lá dos conhecimentos de código para chegar ao dashboard automatizado, ou seja, um dashboard que se atualiza automaticamente, sem você colocar seus dedos para ficar atualizando qualquer informação. E, além de não perder tempo atualizando, até na criação do dashboard ele facilita a sua vida. Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu quero, então, colocar para valores e totais, porque agora ele vai colocar essa formatação, essas regras que nós inserimos, também lá no total. Vou clicar em OK. Olha lá. Como ficou abaixo da meta que a gente tinha definido, ele trouxe o resultado. Ok? Beleza. Essa era uma formatação simples. Uma formatação mais simples. Agora a gente vai para uma formatação um pouquinho mais avançada.
que é a sacada aqui, ó?